O Basel é borderline? Muita gente teoriza isso e até me questionaram por eu ser formado em psicologia. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Não sei se perceberam, mas eu ando um pouco ausente por aqui e já faz um tempo que eu não faço lives. Tem gente que acha que eu tô muito bem, mas as aparências enganam. O começo desse ano foi muito complicado para mim porque eu perdi uma pessoa importante e uma cachorrinha, e também tive problemas em um relacionamento onde uma pessoa voltou do passado, só que pior, e eu cometi o erro de dar outra chance. Daí, a partir disso, eu comecei a adoecer e estou até agora doente. Mas não se preocupem, eu estava 3 meses sem terapia, mas eu voltei e esse mês irei fazer os exames de rotina, inclusive o eletro, para ver como está o meu coração, porque eu tenho um probleminha que não é grave. Mas como eu vou precisar fazer duas cirurgias, que é a de remover a amígdala e os dois sisos lá atrás, que estão com cárie, eu preciso fazer esse exame para ver sobre a questão da anestesia e tudo mais, porque é delicado. Mas vamos ao ponto. Além de ser formado em psicologia, eu tenho borderline. E eu percebi que a minha relação de ódio com o Basile é porque ele se parece muito comigo. Não, eu não sou fanboy. Vai se lascar se você pensar isso, tá? Às vezes, quando a gente enxerga algo no outro, ou mesmo em algum personagem, a gente pode ficar com muita raiva, porque nos mostra um aspecto de nós mesmos que muitas vezes não aceitamos. O Carl Jung chamaria isso de sombra, mas é importante aceitá-la. Algo que é marcante no transtorno de personalidade borderline é a culpa, a autodestruição e principalmente o medo extremo e às vezes irracional de perder alguém que amamos. Todos nós temos medo de perder as pessoas. Esse é um medo primordial. Só que no caso desse transtorno é algo muito intenso. E além dessas coisas que eu citei, tem também a intensidade das emoções. Se você ficar irritado um dia, essa raiva parece que vai aumentando durante a semana e é difícil de controlar. Mas isso não significa que você vai ter o comportamento de sair quebrando tudo. Às vezes você fica com aquilo lá dentro. Como vocês podem perceber, pelo que eu estou falando, o Basel demonstra muitas dessas características que eu citei. Só que o Basel tem menos de 18 anos, então se ele existisse mesmo na vida real, ele não poderia ser diagnosticado com esse transtorno. Mas é nítido que ele tem sim alguns traços e comportamentos semelhantes. E aí é que tá. Eu tenho muita dificuldade em lidar com a perda. Um dos fatores de eu ter adoecido, com certeza, foi as perdas que tive no começo desse ano e o fato de eu estar sem terapia. E ainda comecei a tomar remédio para TDAH, que tem como efeito colateral me aumentar a ansiedade no começo. Então tive que lidar com muitas coisas. Hoje em dia as pessoas acham até engraçado quando eu falo bem do Basel, né? Mas é porque hoje eu tenho uma certa maturidade para compreender melhor ele. Só que assim, isso não justifica as atitudes dele no jogo e não deve ser romantizado ou tratado como se fosse algo fofo. Entendo que algumas pessoas gostariam dele e do Sunny juntos, e penso que se os dois fossem realmente LGBT, haveria essa possibilidade sim, mas desde que ambos se cuidassem, melhorassem e, se possível, fizessem psicoterapia. O Basil, dentro do jogo, teve que lidar com três perdas: Mari, depois o Sunny e por último seus amigos. Então, eu acho que esse tempo todo ele foi bem forte. Mas quando a avó dele vai embora, ele não aguenta mais porque ele não faz terapia. Ele não tem tanto suporte. Apenas da babá dele, que eu acredito que é essencial também para que ele consiga ter sido forte esse tempo todo. Então, na minha perspectiva, o Beijo é mais do que um personagem fofinho ou fanboy. Ele é um guerreiro. Ele é muito forte. Se você se identifica com ele de alguma forma, é importante aprender com seus erros. Por exemplo, você se apagar ou ter dependência emocional por alguém não é justo com você mesmo. O Beijo, além de ser muito forte,
tem um bom coração, é muito gentil e carinhoso, chegando até a associar os amigos dele com flores. E aí, o que vocês acham? Como eu falei anteriormente, no momento eu estou precisando cuidar de mim. Eu vejo isso daqui como um trabalho, mas é um trabalho que eu faço com muito amor e carinho. E eu sempre gosto de abrir lives ou fazer conteúdo quando eu estou bem para não pesar o clima. Eu estou falando aqui com vocês e algumas pessoas dizem que eu sou calmo, inteligente, equilibrado, mas infelizmente eu tenho minhas sombras e minhas dificuldades. Eu sou muito intenso emocionalmente e tenho dificuldade em criar novos laços afetivos, porque quando eu amo uma pessoa como minha amiga e ela me machuca, a dor não é pequena, é muito grande. Aí eu começo a me sentir culpado e vem às vezes os comportamentos autodestrutivos de querer me fuder, mesmo inconscientemente sem eu perceber. Mas mas eu faço tratamento e estou melhorando cada vez mais. E eu sou muito grato pelo carinho, pela preocupação e pelo amor que muitas pessoas me dão. Isso é muito importante para mim e eu não consigo expressar em palavras o quanto isso me deixa feliz.